pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre algo que acontece bem antes da gente escrever a primeira palavra de um texto, sabe? Aquele processo que muita gente nem percebe. A ideia que ia transformar aquela ansiedade, aquele branco total, em um método que funciona de verdade, que nos leva do caos de ideias para a clareza de um plano bem feitinho. Ah, o pânico da página em branco. Quem nunca, né? Aquele cursor piscando, o papel ali novinho e a mente? Nada. Um deserto. Mas e se o problema, na maioria das vezes, não for falta de ideia? E se for a falta de um processo? Um jeito de encontrar e organizar o que já está aí na cabeça? Pois é exatamente por aí que a gente vai. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com o problema da página em branco e vai direto para a solução, que se divide em duas partes: inspiração e transpiração. Ou seja, primeiro gerar as ideias, depois organizar a bagunça. A gente vai ver até como a retórica clássica lá da antiguidade já falava disso e como tudo isso vira um roteiro prático no final. Bom, vamos lá então. Mergulhando de cabeça na solução. A grande sacada aqui é entender que escrever não é mágica, sabe? Não é um dom, é um processo. E esse processo tem duas fases bem diferentes. Uma coisa é criar e outra, completamente diferente, é organizar. E essas fases são a inspiração e a transpiração. Pensa assim, ó. A inspiração é o seu lado artista solto, é o caos, a liberdade total, sem julgamento nenhum. Aqui o que importa é a quantidade de ideias, não a qualidade. Já a transpiração, aí é o seu lado arquiteto. É hora de ser lógico, metódico, de pegar toda aquela matéria-prima e construir algo sólido. Agora, a dica de ouro: tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo é a receita certinha para o bloqueio total. Bora começar pela parte que, vamos combinar, é a mais legal: a inspiração. Essa aqui é a fase de exploração pura. O objetivo é um só, bem simples: botar tudo para fora, sem filtro nenhum. E olha que interessante essa citação. Ela define perfeitamente essa fase. É para anotar sem muitos critérios. A regra é não ter regra. É isso mesmo. A ideia parece meio boba? Anota. Parece genial? Anota também. Parece que não tem nada a ver com nada? Anota também. O mais importante aqui é não julgar, é só capturar tudo, tudinho mesmo. E o resultado de toda essa bagunça criativa tem um nome que eu acho sensacional: lista caótica. É um nome perfeito, né? Porque é exatamente isso, um registro bruto, uma verdadeira tempestade de pensamentos que vem de tudo quanto é lugar, da memória, da imaginação, das sensações. Nesse momento, esquece ordem, esquece lógica. Esse caos todo não é o problema, muito pelo contrário, ele é o ponto de partida, é a nossa matéria-prima. Ok, agora que a gente já tem a nossa lista caótica, a gente vai para a segunda fase, a transpiração. É aqui que o trabalho começa de verdade. É hora de botar a mão na massa e transformar toda aquela confusão criativa num plano de ação claro, que faz sentido. E esse trabalho de organização tem um passo a passo bem simples, mas que é super poderoso. São 3 etapas. Primeira, selecionar. Olhar para a lista caótica e pescar as pérolas, sabe? As ideias que têm mais força. Segunda, classificar. Agora é juntar o que é parecido. Tipo, essa ideia combina com essa aqui é um exemplo daquela outra. E por último, ordenar. Aqui se define a sequência lógica. O que vem primeiro para fazer sentido? Como uma ideia vai puxar a outra? E agora vem a parte que eu acho mais fascinante. Esse método de dividir em 2 fases não é nenhuma novidade, nenhuma invenção do século XXI. Pelo contrário, isso tem raízes lá na retórica clássica, o que só mostra o quanto essa ideia é poderosa e funciona há séculos. Os pensadores da antiguidade chamavam a primeira parte do processo de inventio, em latim quer dizer invenção. E o que era a inventio? Era exatamente a nossa fase de inspiração, a busca pelas ideias, a descoberta, a criação daquela lista caótica. Ela basicamente o ato de encontrar o que se quer dizer. E a segunda fase? Bom, essa eles chamavam de dispositio, ou disposição. E adivinha? Corresponde certinho à nossa transpiração. É o momento de pegar tudo que foi encontrado na inventio e selecionar, classificar e ordenar. É o ato de decidir em que ordem dizer as coisas. Isso mostra de um jeito muito claro que um bom processo de escrita é, na verdade, um bom processo de pensar. Então, beleza. Depois de passar pela inspiração e pela transpiração, ou
Se a gente quiser ser chique, pela inventio e pela disposiziono, o que a gente tem na mão? A gente tem o resultado final de todo esse esforço. Um plano, um esqueleto, um roteiro. E aqui está o pulo do gato. Olha só o que o Otomo Acer Garcia diz. O tempo que a gente gasta planejando não é tempo perdido, é um investimento. E ele se paga, olha isso, com juros na hora de escrever. Porque com um plano na mão, a escrita flui muito mais fácil. As decisões mais difíceis, tipo o que eu vou dizer e em que ordem, já foram resolvidas. E é assim que a mágica acontece. O caos vira clareza. Esse exemplo aqui na tela mostra direitinho como aquela montanha de ideias soltas da lista caótica se transforma numa estrutura organizada, que faz todo sentido. Introdução, desenvolvimento, conclusão, cada coisa no seu lugar. Escrever deixa de ser um salto no escuro e passa a ser como seguir um mapa. Fica muito mais seguro, né? E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se aprender a escrever é, no fundo, aprender a pensar, então todo esse processo é uma ferramenta poderosa para a gente organizar a nossa própria mente. Então, da próxima vez que aquela página em branco aparecer, qual vai ser o primeiro passo? Talvez, só talvez, seja abraçar o caos criativo por um momento, antes de tentar colocar ordem na casa. Experimentar isso pode mudar completamente a relação de qualquer pessoa com a escrita.